Fala mundo, eu sou Rafa Villarreal falando diretamente de Joanesburgo, da África do Sul. E como eu disse no vídeo anterior, eu fui desafiado a todos os dias gravar um vídeo sobre as nossas experiências aqui na África. Isso quer dizer que amanhã, se você entrar nesse canal, você vai ver um vídeo novo e todos os dias algo que nós estamos vivendo aqui. Hoje eu quero falar sobre algo surreal que a gente viveu, esse dia foi muito bom. A gente visitou um orfanato no centro de Joanesburgo de crianças com AIDS. Eu aprendi coisas muito sérias e no final também do vídeo eu vou compartilhar sobre 3 lições imprescindíveis, 3 pilares para você guiar a sua vida e construir projetos e organizações de sucesso. Mas antes vamos falar sobre essa experiência. Essa experiência foi forte, eu estou até com uma colinha aqui. Essa experiência foi forte por 2 motivos. Primeiro porque a gente nunca tinha ido num orfanato, né? Então a gente sabe da necessidade, a gente sabe de como é essa realidade, mas você tá no lugar é algo completamente diferente. Principalmente você tá num lugar onde você sabe que são crianças com AIDS, ou seja, estão numa situação um pouco mais delicadas, elas se encaixam num perfil que o pessoal chama de crianças inadotáveis, ou seja, elas têm uma dificuldade ainda maior de serem adotadas, ou seja, existe uma rejeição maior. Então foi forte por causa disso. E segundo, foi forte porque vocês sabem, no último vídeo eu comentei sobre o nosso desejo, meu, da minha esposa, de adotar uma criança aqui na África. Então você tá diante daquela situação é muito forte. E já antecipando, talvez algumas pessoas possam falar assim, ah, mas adotar uma criança na África. Eu sei que no Brasil existem muitas necessidades, eu sei que a gente poderia adotar em qualquer lugar do mundo, a gente não está pensando nisso para aparentar caridade ou aquela coisa, como é que é a palavra? Mais forte. Não, eu acredito em coisas do alto. Então um dia eu tive uma experiência muito forte e nessa visão que eu tive eu via muitas crianças num lugar carente e uma dessas crianças olhava para mim e Deus falava comigo, essa criança vai ser o teu filho. E daí depois de um tempo eu tive a confirmação que esse lugar seria a África e por isso que a gente também está aqui. Mas vamos para o que é mais importante, falar sobre essa experiência que a gente teve hoje. Essa experiência foi chocante. A gente chegou nesse lugar, é no centro de Joanesburgo. O centro de Joanesburgo é um lugar assim meio punk, meio violento, similar ao centro de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não sei de onde você está assistindo esse vídeo, mas é uma situação meio punk. Até queria gravar de lá, mas não deu. Eu consegui gravar algumas coisinhas, mas eu não sei se eu vou conseguir editar e colocar nesse vídeo hoje, se não depois eu mostro para vocês. Mas como é que foi a nossa rotina lá? Basicamente, a gente chegou lá às 11h30 e a gente já deu de cara com as crianças no parquinho. Foi muito forte, acho que eu vou falar essa palavra várias vezes hoje. Por quê? Porque a gente chegou lá e esse orfanato ele é de crianças de 0 a 4 anos. E chegando lá, todas aquelas crianças pequenas, crianças assim, da idade do meu sobrinho, e elas vieram todas assim de uma vez para abraçar, sabe, assim, com desejo de receber amor, assim, como quem quer ser adotada. Para adotar é bem difícil, então assim, isso não é algo incentivado pelo orfanato, não, você vê que é algo genuíno. As crianças elas vinham todas, davam assim as mãos para se adotar, para ser abraçadas, e daí a gente tentava brincar com uma, daí vinha outra, chegou uma hora que eu tava numa gangorra com umas 3 crianças e brincando com bola com a outra. É muito forte, muito bom, isso faz bem, isso é transformador, é uma experiência completamente nova para mim, que me dá mais desejo de poder ajudar pessoas que precisam. Daí que aconteceu, a gente saiu do parquinho, depois elas tiveram que comer, elas ficaram em várias mesinhas assim, aquelas mesinhas de plástico pequenas, sabe, parecia uma escola de bebês assim. E daí foi muito louco ver essa visão também. E daí depois a gente subiu, viu os banheirinhos de criança. Uma imagem forte que eu lembro agora também foi a gente entrando nos quartinhos assim. Você entra num quarto com várias caminhas pequenininhas assim. De pensar que muito de criança dorme ali, sei lá se sozinho, mas assim... não sei explicar a sensação. Depois a gente foi para um outro quarto, que é um quarto onde são as crianças, os bebês, né? De até acho que 10 meses ou 1 ano, não lembro. Mas daí você vê aquele monte de criancinha assim, a idade delas, quando nasceram, o nome.
Isso foi uma coisa que me marcou, a gente até fez uma oração por elas ali. Outra imagem que marcou foi quando a gente estava descendo as escadas assim, a gente viu tipo uma cortina, e nessa cortina tinha como se fosse uma cortina trabalhada assim com costura. E nessa cortina basicamente tinha o nome da criança, a idade, o dia que ela nasceu e o dia que ela faleceu. Aquela cortina acho que foi dedicada a crianças que tiveram pouco tempo ali naquele orfanato. Então tinha crianças que viveram 3 meses, 5 meses, 1 ano. Aquilo foi muito forte também. E um outro momento, enfim, vários momentos me marcou. Acho que esse do parquinho me marcou muito forte. Mas assim, acho que teve 2 coisas também que me marcaram. Primeiro acho que do parquinho, a segunda coisa, acho que essa questão de eu ter ido lá com uma família que eu sou apaixonado. Eu conheci mais eles aqui na África do Sul, mas é uma família, um casal que adotou 2 crianças e eles acompanharam a gente, e uma dessas crianças, que é o meu amigão, que eu amo ele já, ele foi junto. E daí quando a gente estava lá, ele pegou e no meio ele falou assim: tio, vamos levar todas essas crianças embora? Vamos adotar todas? E aquilo me marcou, porque caramba, que loucura! E o terceiro momento foi no momento de oração. A gente juntou todo mundo, pessoas ali de diferentes crenças, a gente fez uma oração, e naquele momento eu fiquei pensando, poxa, como é que é adotar uma pessoa? Eu queria adotar todas. E a gente provavelmente não vai adotar agora, a gente só foi mesmo conhecer, mas foi muito forte, assim. Eu sou meio chorão, eu saí de lá assim, impactado mesmo, né? Então esses 3 momentos acho que me marcou. Coisa do parquinho, do meu amigão falando vamos levar todas, e o momento da oração ali, né? Uma outra coisa que marcou é que todas as crianças são muito novas. Elas ficam até 4 anos de idade, depois elas vão para outro lugar. Mas ali só tinham crianças assim de no máximo 2 anos. Então eu saí de lá pensando, meu Deus, se elas são novas, quer dizer que isso é recente, quer dizer que existe um ciclo de crianças vindo aqui sempre. Enfim, acho que tudo isso me leva ao insight que eu quero falar para vocês. Todo vídeo eu quero gravar falando um pouco sobre um insight, algo que a gente aprendeu e quer compartilhar com vocês. E esse insight, ele basicamente são 3 pilares imprescindíveis para você guiar a sua vida e criar um projeto ou organizações de sucesso. E para eu falar sobre isso também tenho que contar uma história que tem tudo a ver com essa situação das crianças lá. Quando eu vim aqui para a África do Sul, eu fiquei sabendo de uma situação, juro, até achei que fosse não mentira, mas eu achei que fosse uma lenda. Eu vou até colocar um link super interessante falando sobre isso, mas a história é basicamente o seguinte: uma determinada etnia religiosa, uma seita, não sei qual seita mas criou uma cultura onde as pessoas acreditam até hoje, que se uma pessoa com AIDS ela tivesse uma relação sexual com uma outra pessoa virgem, ela era curada. Então, para eu me curar, eu preciso transar, ter uma relação sexual com uma pessoa virgem. E o que acontece? Aconteceu que isso teve um desdobramento gigante aqui, entre a época de 90 aos anos 2000. Eu vou só falar de alguns dados, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Hoje, no continente africano, 70% da AIDS no mundo está aqui no continente africano. Mais de 30 milhões de pessoas têm AIDS no mundo, e dessas mais de 30, mais ou menos umas 24 milhões de pessoas estão aqui na África. E falando dessa situação que gerou o estupro de muitas crianças e adolescentes por causa da crença de que você é curado quando você tem uma relação com alguém que é virgem. Então, em 2000, 67 mil casos de estupros de criança foram relatados na África do Sul. Uma média de 180 crianças atacadas por dia no país. No ano passado, a África do Sul registrou 21 mil casos, onde criminosos, enfim, atacavam crianças e até alguns casos bebês, baseado nisso. Por que isso? O que isso tem a ver com a tua vida e o que isso pode gerar de 3 pilares para você ter uma vida de sucesso ou uma vida relevante?
tudo isso nessa história tem a ver com uma cultura que foi inserida, uma cultura que gerou rejeição e que gerou injustiça. Quando você pensa nisso, você fala, não, mas isso tem a ver com a África, outro lado do mundo, não tem nada a ver com a nossa realidade, certo? Errado. Isso é algo lógico, desumano, totalmente forte, mas essa realidade a gente vê nos dias de hoje em todas as áreas, em todos os nossos ambientes que a gente convive. Culturas que são inseridas, que fazem a gente pensar só em nós mesmos, só no meu interesse. Pode ser que o meu interesse seja a cura da AIDS, pode ser que o seu interesse seja só você ter uma vida, um carro, uma casa, ter mais e mais e mais coisas. Uma cultura acumulativa que baseia-se só nos meus interesses. Essa cultura, ela automaticamente cria rejeição. Ela ignora, ela faz vista grossa para a necessidade. Em último lugar, ela não está muito preocupada com a justiça, ela só está preocupada com ser justo. Então, hoje nós vemos no mundo dois grupos, né? O grupo que é a cultura das pessoas que buscam só os próprios interesses, que fazem olho gordo para aquilo, olho gordo não, fazem vista grossa para a necessidade e automaticamente não pratica atos de justiça. E o segundo grupo são pessoas que têm uma cultura diferente, que elas querem fazer algo pelo próximo, automaticamente não, elas acabam tendo uma visão de adoção e também de atos de justiça. Então, pensando nesses dois grupos, isso me faz pensar muito no reino de amor. Quando eu falei que eu ia falar sobre reino, muita gente acha que eu vou falar sobre religião, sobre a parte espiritual. Não é isso. A ideia aqui é falar menos sobre religião e mais sobre cultura, mais sobre o contexto social, mais sobre você transformar a sociedade de forma prática. Lógico que muitas coisas eu vou falar sobre escritura e pessoas que tiveram grandes ações de relevância no mundo. E essas três pilares, essas três dicas que eu quero te dar, também não veio de mim, veio do mestre. Jesus, ele veio também para confrontar uma cultura. Então a primeira dica é: entenda a importância de uma cultura e transforme uma cultura. O povo de Israel era um povo que eles tinham uma cultura que eles acreditavam que o Deus era somente o Deus deles. Então eles achavam que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, era o Deus exclusivo deles. E quando Jesus chegou, ele veio e falou algo totalmente confrontador. Ele veio falar assim: eu não vim para os curados, eu vim para os enfermos, para os doentes, eu vim para os pobres. E daí outra coisa que ele fala forte, ele fala assim: todos aqueles que me receberam, eu dou o poder de serem chamados de filhos de Deus. Ele nos adotou. Mesmo nós não sendo pessoas nascidas da natureza de Cristo, ele nos adotou. Independente de você acreditar nisso ou não, é importante entender que ele, como líder, confrontou uma cultura que era exclusivista, que só pensava nos próprios interesses. Isso era da época, não é que é errado, certo? Não sei se os judeus ainda pensam assim, mas naquela época era assim. A segunda coisa é: ele adotou. Ele adotou. Isso é muito forte. Uma cultura que adote a necessidade, adote aquilo que precisa. Ele não fez vista grossa para a necessidade, mas ele foi e falou: eu vim para fazer isso, para ajudar quem precisa. Em último lugar, ele não só falou, mas ele teve atos de justiça. Ele foi e realmente ele fez ações que mostrassem que aquilo era verdade. Então talvez você pense: mas o que isso tem a ver com a minha organização e comigo? Tem tudo a ver. Se você, a partir de hoje, entender a importância de uma cultura e buscar transformar uma cultura baseada numa cultura do bem, uma cultura que transforme as pessoas, que mude, você vai ter pessoas, não por interesse, você vai ter pessoas que vão te seguir. Elas vão querer estar no teu projeto, elas vão querer entrar na tua empresa, elas vão querer andar com você, não por interesse, mas porque elas querem entrar nesse propósito. Cultura no âmbito organizacional já é um tema muito falado no meio corporativo, né? Só que as pessoas só pensam em cultura no sentido de vamos desenvolver uma cultura para as pessoas quererem trabalhar aqui, serem felizes, trabalhar de bermuda, para elas poderem ter o day off, trabalhar no home office. Só que
o mais importante, o que vai gerar nesse novo tempo, nesse tempo digital, nesse tempo inovador, empresas realmente relevantes, startups, projetos, são pessoas que pensem na sociedade, transformem uma cultura. Então, em primeiro lugar, recapitulando, primeiro, importância de uma cultura e desejar transformar. Em segundo, uma cultura que adote a necessidade. Adotar não quer dizer assistir, não quer dizer você fazer assistência social. Não é você ter um instituto ou uma ação que ajude, doe coisas para quem precisa. Eu estou falando você ter uma empresa, um negócio, um projeto, uma causa que você realmente vai adotar uma necessidade. Qual área da sociedade eu quero impactar? Então você vai adotar o quê? É o gerar, é o cuidar, é o criar, é o transformar, é você fazer algo de ponta a ponta. É aquilo ser a missão da tua empresa, não lucro, mas transformação. Em terceiro lugar, atos de justiça. Hoje nós queremos ter negócios e pessoas querendo pessoas ser justas. Não adianta nada você ser justo se você não desenvolver atos de justiça. Você foi criado para desenvolver atos de justiça, ajudar quem precisa ser alguém relevante. Então é isso, galera. Esses são os 3 pilares para você ter uma vida relevante. Eu queria deixar alguns avisos aqui rápidos. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha para mais pessoas, marca um amigo teu, curte, dá um like nesse vídeo, like e inscrever-se no canal, é isso que vai fazer com que esse projeto vá para frente, seja financiado. Mas mais do que curtir, dar um like e compartilhar, eu quero falar uma coisa: se você está se identificando, quer saber mais sobre essa cultura, quer saber mais sobre esse reino de amor, se inscreva-se, escreva-se seu e-mail no link abaixo, nessa descrição eu vou deixar um link onde você vai escrever seu e-mail. Por quê? Porque seria impossível falar em 10, 15 minutos sobre tudo isso, sobre modelos, sobre ciclos, sobre transformação social nesse vídeo curto. Mas o que eu vou fazer? O nosso objetivo nesse canal é conectar pessoas e projetos para transformar culturas e ambientes. Se você se identifica com isso, nós vamos fazer nesse mês um hangout com mais tempo, 1, 2 horas, para falar sobre isso e para tirar todas as dúvidas. E depois também a gente vai organizar encontros online, presencial, quando eu estiver no Brasil, organizar pessoas, movimento, algo muito maior. Então, se você curtiu, mais do que curtir, compartilhar, que é legal, faça isso. Se inscreva-se para que você possa estar numa lista exclusiva e a gente possa estar conectado para fazer coisas relevantes. É isso? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, abraço!